Jó era amplamente reconhecido como um homem honesto, reto, temente a Deus e que se afastava do mal. Sua reputação não se baseava em palavras vazias ou em uma imagem superficial, mas refletia a verdadeira essência de quem ele era. Cada manhã, ele começava o dia oferecendo sacrifícios em nome de seus filhos, temendo que, durante suas festas e celebrações, pudessem ter cometido algum pecado ou falado contra Deus em seus corações. A vida de Jó era profundamente abençoada. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas, que enchiam sua casa de alegria e vitalidade. Sua riqueza era imensa, possuindo 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas, superando a fortuna de qualquer outro homem do Oriente. Uma grande quantidade de servos cuidava de suas propriedades e rebanhos, e seu nome era respeitado por todos que o conheciam. A verdadeira riqueza de Jó, no entanto, não estava apenas nos bens materiais, mas na paz que possuía em seu coração e na confiança inabalável que tinha em sua relação com Deus. Quando caminhava pelas ruas, os jovens se retiravam em respeito, e os mais velhos se levantavam em reverência. Os príncipes o ouviam com atenção, e os nobres silenciavam diante de sua sabedoria. Sua vida era marcada pela honra e por um propósito claro. No entanto, o que Jó não sabia enquanto vivia seus dias de prosperidade era que, nos céus, uma conversa estava prestes a mudar radicalmente sua vida. Em um dia qualquer, quando os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor, Satanás também se fez presente. Foi nesse momento que a vida de Jó se tornou o centro de uma discussão celestial, algo de que ele nem sequer tinha ideia. Deus, conhecendo bem a fidelidade e o coração de seu servo, perguntou a Satanás: "Você notou meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra, um homem íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal." Mas Satanás, astuto, questionou a verdadeira razão da fé de Jó. Será que Jó teme a Deus sem razão? Não cercaste de proteção a ele, a sua casa e tudo o que possui? Com efeito, Jó estava cercado de bênçãos e proteção divina. Sua vida estava prosperando, seus rebanhos se multiplicavam, mas a pergunta era: sua fé era genuína ou apenas uma resposta às bênçãos que ele recebia? Essas questões que ele nem imaginava estavam prestes a ser testadas de forma que jamais poderia prever. E sua compreensão sobre Deus, sobre o sofrimento e sobre o real significado da fé seria transformada para sempre. Naquele momento celestial, uma permissão foi dada. Satanás recebeu autorização para tocar em tudo o que Jó possuía, com uma única restrição: não poderia tocar em sua pessoa. Era o início de uma prova que testaria não só sua fé, mas também se tornaria um testemunho eterno do poder da perseverança e da soberania divina. Enquanto Jó continuava sua vida cotidiana, sem saber o que estava sendo determinado no céu, ele não podia imaginar que logo enfrentaria perdas que abalariam sua fé e desafiariam todas as certezas que tinha sobre Deus e sua justiça. Os dias de prosperidade logo seriam substituídos por uma escuridão que poucos homens já haviam experimentado. Em um único dia, o mundo de Jó desabou como um tsunami avassalador. As notícias chegaram uma após a outra, trazidas por mensageiros desesperados, e cada relato era mais devastador que o anterior, formando uma tapeçaria de tragédias que mudaria sua vida para sempre. O primeiro mensageiro chegou correndo, coberto de poeira do caminho, e relatou que os sabeus haviam atacado, levando todos os bois e jumentas, matando os servos com a espada. Mal teve tempo para processar essa perda, e já chegou o segundo mensageiro. Fogo caíra do céu, consumindo todas as ovelhas e seus pastores. O terceiro mensageiro, sem fôlego, contou que os caldeus haviam atacado em 3 grupos, levando todos os camelos e matando os servos. A riqueza que Jó havia conquistado com tanto trabalho e bênção divina desapareceu em questão de momentos, mas o golpe mais cruel ainda estava por vir.
O último mensageiro trouxe a notícia que dilaceraria o coração de qualquer pai. A casa onde seus filhos estavam reunidos para um banquete desabou após um vento forte do deserto, matando todos os seus filhos. Jó havia perdido tudo, e seu sofrimento estava apenas começando. Em um único instante, Jó perdeu seus 10 filhos, toda a sua descendência, numa tragédia indescritível. Diante de tamanha devastação, ele se levantou em um gesto que refletia tanto o luto quanto a rendição a Deus. Rasgou suas vestes e raspou a cabeça. Em seguida, prostrou-se em terra e, com palavras que reverberariam ao longo dos séculos como um testemunho de fé inabalável, disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Mas as provas que Jó enfrentaria estavam longe de terminar. Nos céus, uma nova conversa estava prestes a acontecer. Satanás, insatisfeito com a reação de Jó diante da primeira tragédia, argumentou que o homem trocaria tudo o que tem pela própria vida. Com uma nova permissão divina, mas ainda com a restrição de que a vida de Jó seria preservada, Satanás o feriu com terríveis chagas, que iam da planta dos pés ao topo da cabeça. Agora Jó enfrentava não apenas o sofrimento físico intenso, mas também o isolamento social, consequência de sua condição. Sua esposa, que antes havia sido uma testemunha de sua prosperidade, agora o desafiava com palavras amargas, dizendo: Ainda mantens tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. A resposta de Jó, contudo, revelou a profundidade de sua compreensão sobre a soberania divina. Tu falas como uma mulher insensata. Receberemos o bem de Deus e não o mal. Em todas essas circunstâncias, Jó não pecou com seus lábios. Foi nesse momento de grande aflição que 3 amigos de Jó, Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamatita, souberam do sofrimento que lhe havia sobrevido. Movidos pela amizade e compaixão, decidiram se reunir para consolá-lo. Quando chegaram perto, mal puderam reconhecê-lo, pois o homem que antes se sentava entre os nobres estava agora irreconhecível, consumido pela doença e pela dor. Eles ergueram suas vozes e choraram. Rasgaram suas vestes e jogaram pó sobre suas cabeças, em sinal de luto profundo. Durante 7 dias e 7 noites, sentaram-se ao lado de Jó em silêncio absoluto, ninguém dizendo uma palavra, pois viam o tamanho da sua dor. Esse silêncio, que inicialmente foi um gesto de respeito, logo se transformaria em uma fase dolorosa, marcada por longos diálogos e debates que questionariam a integridade de Jó. Após os dias de silêncio sufocante, a dor de Jó finalmente encontrou voz. Ele então abriu sua boca e começou a expressar a profundidade de sua angústia. O que antes pesava como chumbo em seu coração, agora se traduzia em palavras amargas, em um dos mais profundos lamentos já registrados nas Escrituras. Pereça o dia em que nasci, bradou ele, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Suas palavras não eram meras explosões emocionais, mas a expressão de uma alma em agonia. Ele desejava que aquele dia se tornasse trevas, que Deus não olhasse para ele do alto e que sobre ele não brilhasse a luz. Na sua angústia, Jó questionava por que não havia morrido ao nascer, por que não havia perecido ao sair do ventre, por que houve joelhos para recebê-lo e seios para alimentá-lo. Se tivesse morrido logo ao nascer, argumentava, agora estaria em paz, descansando com os reis e conselheiros da terra. Seu lamento se aprofundava ao questionar o motivo de se conceder luz ao homem cujo caminho está encoberto, àquele a quem Deus cerca de dificuldades. Para Jó, seus gemidos antecediam a comida e seus rugidos se derramavam como água. Aquilo que mais temia agora o sobrevinha. Aquilo que mais receava lhe acontecia. O homem que antes era conhecido por sua sabedoria, agora expressava sentimentos que muitos considerariam impróprios para um servo de Deus. No entanto, seu lamento não era uma negação de sua fé, mas uma expressão honesta de sua humanidade
diante do sofrimento incompreensível. No meio de suas palavras amargas, Jó não apenas conversava com seus amigos silenciosos, mas também com Deus. Sua dor o levava a questionar o propósito da vida. Por que Deus dá luz ao miserável e vida aos que têm o coração amargurado, que aguardam a morte, mas ela não vem? Eles buscam a morte mais do que os tesouros escondidos. O contraste entre a vida anterior de Jó, quando era respeitado e próspero, e sua atual condição de sofrimento intensificava ainda mais a dor que sentia. O conforto que antes desfrutava se transformou em tormento. A paz se tornou agitação e a prosperidade se desfez em ruína. Apesar da intensidade de seu lamento, Jó nunca ultrapassou a linha da blasfêmia. Mesmo em meio à sua dor extrema, ele não amaldiçoou a Deus. Suas palavras, por mais amargas que fossem, eram dirigidas à sua própria existência e à sua condição, não ao caráter divino. Esse capítulo de dor na vida de Jó serve como um espelho para todos aqueles que enfrentam sofrimento profundo, lembrando que, mesmo nos momentos de maior aflição, a fé genuína não precisa ser negada, mas pode ser vivida honestamente, na busca por entender o propósito de Deus no meio do sofrimento. As palavras de Jó dão voz a pensamentos que muitos carregam em seu íntimo, mas têm medo de expressar. Seu lamento valida a dor diante de Deus, mostrando que uma fé verdadeira não exige que se use um sorriso constante diante da adversidade. O silêncio de seus amigos estava prestes a ser rompido. As palavras de Jó provocaram uma série de respostas que, embora movidas por boas intenções, apenas aprofundaram suas feridas e o levariam a um nível ainda maior de solidão em seu sofrimento. O cenário estava preparado para um debate que exploraria as profundezas da teologia do sofrimento e que não apenas testaria a fé de Jó, mas também a sabedoria convencional de sua época. O silêncio reverente dos primeiros 7 dias cedeu lugar a um intenso e doloroso debate teológico. Elifaz, o temanita, foi o primeiro a quebrar o silêncio. Sendo o mais velho e provavelmente o mais sábio dos 3 amigos, suas palavras iniciais pareceram gentis, mas logo revelaram uma teologia rígida e acusatória. Se alguém tentasse falar contigo, mostrar-te-ia impaciência. Começou Elifaz com uma aparente delicadeza. Mas quem poderá conter as palavras? Ele então lembrou a Jó de seu passado como conselheiro, dizendo: Eis que tens ensinado a muitos, tens fortalecido as mãos fracas, tuas palavras têm sustentado os que tropeçavam, e tens fortalecido os joelhos vacilantes. No entanto, essa gentileza inicial logo se transformou em uma acusação velada, baseada em uma visão noturna que Elifaz alegava ter tido. Ele fez sua tese central. O sofrimento é sempre consequência do pecado. Quem, sendo inocente, jamais pereceu? Onde foram os justos destruídos? Sua lógica era simples e implacável. Se Jó estava sofrendo, então, certamente ele havia pecado. Bildade, o suíta, seguiu uma linha semelhante, mas de maneira mais direta e cortante. Porventura perverteria Deus a justiça? Questionou, insinuando que a morte dos filhos de Jó era uma prova clara de seu pecado. Para Bildade, a vida funcionava como uma matemática simples de causa e efeito. Os justos prosperam e os ímpios perecem. Não havia espaço para mistério ou complexidade em sua compreensão da justiça divina. Zofar, o Naamatita, o mais jovem dos 3, compensava sua falta de experiência com uma acusação ainda mais impiedosa. Suas palavras estavam carregadas de uma certeza juvenil e implacável. Porventura, não se deveria dar resposta à multidão de palavras. O homem falador será justificado. Swing, disse ele com arrogância mal disfarçada. Zofar sugeriu que Jó estava recebendo menos do que realmente merecia. Sabe que Deus exige de ti menos do que merece pela tua iniquidade, afirmou. Sua presunção chegou ao ponto de afirmar conhecer os segredos da sabedoria divina. Cada um dos amigos de Jó
representava uma faceta diferente da mesma teologia superficial. Elifaz baseava seus argumentos na experiência e nas visões pessoais. Bildade apelava à tradição e à sabedoria dos antigos. Isofar se fundamentava em um dogmatismo rígido e em uma pretensa compreensão dos mistérios de Deus. À medida que o debate se intensificava, as respostas de Jó se tornavam cada vez mais angustiadas. "Míseros consoladores sois vós todos", exclamou em determinado momento. A dor de suas perdas agora se via amplificada pela incompreensão e pelo julgamento daqueles que deveriam estar ao seu lado, oferecendo conforto. Os consoladores de Jó cometeram o erro fatal de confundir ortodoxia com compaixão. Na tentativa de explicar o inexplicável, eles sacrificaram a misericórdia em nome de uma teologia sistemática. Suas palavras, embora contendo algumas verdades parciais, falhavam em compreender o mistério mais profundo do sofrimento humano. A ironia da situação não passou despercebida por Jó. Aqueles que haviam chegado para consolá-lo agora o acusavam. O homem que havia perdido tudo teve que agora defender sua própria integridade diante daqueles que, supostamente, estariam ao seu lado em solidariedade. Este capítulo da história de Jó revela uma verdade atemporal sobre o sofrimento humano. Às vezes, as palavras mais prejudiciais vêm daqueles que tentam ajudar, mas ao buscar explicar o inexplicável, acabam aprofundando a ferida que pretendem curar. Em meio às acusações de seus amigos, Jó iniciou uma jornada profunda em busca de respostas, já não satisfeito com as explicações simplistas oferecidas por seus consoladores. Jó começou a questionar os alicerces da justiça divina e o significado de seu sofrimento. Onde se encontra a sabedoria? Qual é o lugar do entendimento? Zrenia, essa pergunta ressoava em seus discursos enquanto ele lutava para compreender o silêncio aparente de Deus. Com uma eloquência poética, ele descrevia como o homem pode extrair prata das minas, encontrar ouro e refinar pedras preciosas nas profundezas da terra, mas a verdadeira sabedoria parecia sempre escapar de sua compreensão. Em sua busca por respostas, Jó revisitou sua vida anterior, lembrando-se de seus dias de prosperidade não com amargura, mas como um testemunho de sua integridade. Ele refletia sobre os tempos em que ia à porta da cidade, onde se sentava na praça e os jovens se afastavam, enquanto os idosos se levantavam e o respeitavam. Sua reminiscência não era um exercício de vaidade, mas uma defesa contra as acusações injustas. Com crescente intensidade, Jó começou a defender sua retidão, dizendo: "Se andei com falsidade, ou se o meu pé se apressou para o engano, pese-me, Deus, em balanças justas, e conhecerás a minha integridade." Sua busca por justiça o levou a fazer um inventário minucioso de suas ações passadas, defendendo sua retidão não por orgulho, mas por um profundo senso de justiça. Em um dos momentos mais comoventes de sua busca, Jó expressou seu desejo ardente de encontrar Deus. "Ah, se eu soubesse onde o poderia encontrar, então me chegaria ao seu tribunal, exporia minha causa e encheria a minha boca de argumentos." Não se tratava de uma busca por vingança ou justificativa, mas de um profundo anseio por compreensão. Enquanto seus amigos insistiam em uma teologia de retribuição simplista, onde todo sofrimento era uma consequência direta do pecado, Jó observava uma realidade mais complexa. Ele via os ímpios prosperando e os justos sofrendo, e se perguntava sobre a aparente arbitrariedade da justiça divina. Por que vivem os ímpios, envelhecem e se tornam poderosos? Em meio a essa busca, Jó manteve uma integridade notável. Mesmo questionando a justiça de sua situação, nunca abandonou sua fé fundamental em Deus. Sua busca não era por uma explicação racional que o satisfizesse intelectualmente, mas por um encontro que restaurasse sua comunhão com o divino. Sua famosa declaração, "Ainda que ele me mate, nele confiarei", revelou a profundidade de sua fé, mesmo em meio às questões mais angustiantes.
Jó não estava apenas em busca de respostas intelectuais, mas de um relacionamento restaurado com seu Criador. À medida que sua busca se intensificava, Jó começou a compreender que algumas respostas estavam além da capacidade humana de entendimento. Como poderia uma mente finita compreender os caminhos do infinito? No entanto, essa compreensão não o impediu de continuar sua busca sincera e apaixonada por respostas. O drama de sua busca estava preparando o cenário para uma revelação ainda maior. Enquanto seus amigos esgotavam seus argumentos e suas próprias forças diminuíam, uma nova voz surgiu no debate. Uma voz que traria uma perspectiva diferente antes da intervenção final de Deus. Quando a conversa entre Jó e seus 3 amigos parecia ter chegado a um impasse, uma nova voz emergiu do silêncio. Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Ram. Ele havia escutado pacientemente toda a discussão, contendo sua indignação por respeito à idade dos outros. Jovem, cheio de convicção, Eliú não conseguiu mais reter as palavras que fervilhavam em seu espírito. Sou jovem de idade, e vós sois idosos. Receei e temi expor-vos o meu parecer, disse ele inicialmente, demonstrando humildade ao começar a apresentar sua perspectiva. No entanto, sua juventude logo se transformou em uma confiança ardente. Falarão os dias, e a multidão dos anos ensinará sabedoria. Há, porém, um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz entender. Eliú trouxe uma abordagem nova ao debate. Enquanto Elifaz, Bildade e Zofar insistiam que o sofrimento de Jó era unicamente punitivo, Eliú apresentou a ideia de que o sofrimento poderia ser um instrumento de instrução divina. Deus fala uma vez e outra vez, mas ninguém percebe. Em sonho ou em visão noturna, quando o sono profundo cai sobre os homens, disse Eliú, sugerindo que Deus usava o sofrimento para ensinar e guiar as pessoas. Com impetuosidade juvenil, Eliú criticou tanto Jó quanto seus 3 amigos. Aos amigos, ele os repreendeu por condenarem Jó sem conseguir responder adequadamente a seus argumentos. A Jó, ele censurou por justificar a si mesmo, em vez de reconhecer a justiça de Deus. Será correto dizeres, minha justiça é maior do que a de Deus? Zrênia questionou ele. A argumentação de Eliú introduziu nuances que estavam ausentes nas falas anteriores. Ele propôs que o sofrimento poderia ter um propósito pedagógico, servindo para prevenir o orgulho e afastar o homem do pecado. Assim, Deus começou a disciplinar o homem, permitindo-lhe experimentar dores intensas em seu leito, com agonia constante em seus ossos. No fervor de seu discurso, Eliú exaltou a grandeza e a incompreensibilidade de Deus. Deus é grande, e não podemos compreendê-lo. O número de seus anos é incalculável. Sua perspectiva sugeria que questionar a justiça divina, como Jó fizera, demonstrava presunção inadequada. Embora fosse jovem, Eliú mostrou uma compreensão mais profunda sobre o propósito do sofrimento, indo além da simples noção de pecado como causa do castigo. Ele reconheceu que Deus poderia usar o sofrimento para moldar o caráter humano. Ele livra o aflito na sua aflição e abre-lhe os ouvidos na opressão, afirmou Eliú. Porém, mesmo sua visão mais amadurecida ainda não abarcava todo o mistério do sofrimento, pois sua confiança juvenil em sua própria sabedoria o impedia de perceber que certas questões transcendem a capacidade humana de entendimento. De repente, no meio do turbilhão de vozes, uma nova voz surgiu, trazendo silêncio a todas as outras. Não era mais a voz da experiência de Elifaz, nem a tradição de Bildade, nem a impetuosidade juvenil de Eliú. Era a voz do próprio Deus. A primeira palavra de Deus foi uma pergunta que ressoaria através dos tempos. Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? O Senhor não respondeu diretamente às perguntas de Jó, mas iniciou uma série de interrogações que expunham a imensidão da distância entre a sabedoria divina e a compreensão humana.
Onde estavas quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me, se é que sabes. Quem marcou as suas medidas ou quem estendeu sobre ela o cordel? Component Placement, perguntou Deus, desafiando Jó a compreender a magnitude da criação. Cada pergunta divina era como um raio, iluminando a escuridão da presunção humana. Deus conduziu Jó em uma viagem cósmica pela criação, desde as profundezas do mar até os altos céus, desde o nascimento das estrelas até os caminhos do trovão, desde a alimentação dos filhotes de leão até os mistérios da reprodução das cabras monteses. Conheces as leis dos céus, ou podes estabelecer o domínio sobre a terra? Zrenia, continuou Deus. Cada questionamento não visava humilhar Jó, mas expandir sua perspectiva, revelando a complexidade do universo e a sabedoria incompreensível de Deus. Deus falou do Leviatã e do Behemote, criaturas poderosas que ilustravam o poder criativo de Deus e sua soberania sobre toda a criação. Poderás pescar o Leviatã com um anzol, ou apertar-lhe a língua com uma corda? Swingou, perguntou Deus, deixando claro que, se Jó não podia entender ou controlar essas criaturas, como poderia compreender completamente os caminhos de seu Criador? O discurso divino não forneceu uma explicação direta para o sofrimento de Jó, mas ofereceu uma visão mais ampla da realidade, onde o sofrimento humano, embora profundamente significativo para Deus, fazia parte de um quadro infinitamente maior que estava além da compreensão humana. Quando Jó finalmente ouviu a voz de Deus, sua resposta foi profunda. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Não era um arrependimento por algum pecado específico, mas uma mudança radical de perspectiva. Um reconhecimento humilde da limitação humana diante da sabedoria divina. Esse encontro transformou a compreensão de Jó sobre seu sofrimento. A questão não era mais por quê, Zrenia, mas quem. O encontro com Deus não explicou o sofrimento, mas o transcendeu. Para Jó, conhecer a Deus se tornou mais importante do que entender todos os seus caminhos. A majestade divina revelada neste encontro expôs a inadequação de todas as tentativas humanas de explicar os caminhos de Deus. As teorias de seus amigos e até mesmo as suas próprias questões pareciam agora pequenas diante da grandeza do mistério divino. O turbilhão que trouxe a voz de Deus não dissipou todas as nuvens de mistério que cercavam o sofrimento de Jó, mas trouxe algo maior, a presença do próprio Deus. Essa presença foi suficiente não apenas para sustentar Jó, mas para transformar completamente sua compreensão do propósito de sua provação. A transformação de Jó não foi apenas uma mudança nas suas circunstâncias externas, mas uma revolução interior profunda. O homem que saiu do encontro com Deus não era o mesmo que havia iniciado a jornada de sofrimento. Sua transformação foi tão completa e misteriosa quanto o próprio vale de sombras que ele havia atravessado. A simples frase, "Agora meus olhos te veem", marcou o ponto de virada. Não era mais um conhecimento teórico de Deus, nem um conhecimento transmitido por outros ou por tradições passadas. Era um conhecimento íntimo, transformador e vivencial, adquirido diretamente com Deus em meio à dor. A transformação começou com um arrependimento profundo, um reconhecimento da limitação humana e uma rendição à soberania divina. Jó não se arrependeu de pecados específicos, como sugeriram seus amigos, mas de sua presunção em tentar compreender totalmente os caminhos de Deus. Sua declaração, "Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza", não expressava culpa, mas a humildade de alguém que finalmente reconheceu suas limitações diante da imensidão divina. O homem que antes exigia respostas de Deus, agora encontrava paz no mistério. A transformação de Jó revelou uma verdade paradoxal. Às vezes, as respostas que buscamos são menos importantes do que a presença que encontramos em meio às perguntas. Sua paz não veio da solução de todos os seus dilemas, mas de seu encontro com aquele que é maior do que todas as perguntas.
Sua visão sobre o sofrimento mudou drasticamente. O que antes parecia uma punição injusta ou um capricho cruel do destino, agora era compreendido como parte de um plano maior, mesmo que esse plano ainda estivesse, em grande parte, oculto aos olhos humanos. A transformação de Jó não eliminou o mistério do sofrimento, mas alterou a maneira como ele o encarava. As palavras de Jó, antes carregadas de amargura e questionamentos, se transformaram em expressões de adoração e rendição. Não se tratava de uma submissão derrotada ou resignada, mas de uma entrega consciente e confiante diante da sabedoria superior de Deus. Sua dignidade não foi diminuída por essa submissão. Ao contrário, ela foi elevada, pois a rendição a Deus o fez crescer em sabedoria e humildade. Sua compreensão da justiça divina também passou por uma mudança radical. A visão simples e retributiva que acreditava que todo sofrimento era uma punição direta pelo pecado, deu lugar a uma compreensão mais profunda e misteriosa dos caminhos de Deus. Jó aprendeu que a justiça divina opera em níveis muito além da compreensão humana. Sua transformação se refletiu, inclusive, em sua relação com aqueles que o haviam julgado injustamente. Quando Deus o instruiu a orar por seus amigos, Jó demonstrou que sua mudança interna incluía a capacidade de perdoar aqueles que haviam acrescentado sofrimento à sua dor. Esse perdão foi, talvez, a evidência mais clara de sua transformação. O homem transformado não era apenas mais sábio, mas mais compassivo. Sua experiência de sofrimento e restauração o capacitou a compreender melhor os outros e a oferecer consolo a quem estivesse passando por dificuldades semelhantes. Seu testemunho se tornaria uma fonte de esperança para gerações futuras que enfrentariam provações semelhantes. A transformação de Jó não foi algo instantâneo, mas o resultado de uma jornada longa e difícil através do sofrimento, culminando em seu encontro com Deus. Foi uma mudança que tocou todos os aspectos de sua vida. Sua visão de Deus, sua compreensão do sofrimento, suas relações com os outros e sua própria identidade. No entanto, a história de Jó não terminou com sua transformação espiritual. Deus ainda tinha uma última página a escrever nessa narrativa extraordinária. Uma restauração que superaria todas as expectativas. Depois que Jó orou por seus amigos, demonstrando a profundidade de sua transformação por meio do perdão, Deus restaurou sua sorte e lhe deu em dobro tudo o que havia perdido. Embora essa restauração material tenha sido impressionante, ela não significou simplesmente um retorno ao que era antes. Deus abençoou os últimos dias de Jó com mais do que os primeiros. Se antes ele tinha 14.000 ovelhas, agora tinha 28.000. Seus 6.000 camelos se tornaram 12.000. As 1.000 juntas de bois se duplicaram para 2.000, e as 1.000 jumentas também se tornaram 2.000. Mas a restauração mais significativa não estava nos bens materiais. Deus concedeu a Jó 7 novos filhos e 3 filhas, um sinal poderoso de sua graça restauradora. As filhas de Jó, Gemima, Késia e Querem-Apuk, foram descritas como as mulheres mais belas da terra. E, de forma significativa, elas receberam herança entre seus irmãos, algo incomum para a época, o que demonstrava uma nova perspectiva sobre valor e dignidade. Os números da restauração não eram meramente simbólicos. O dobro dos bens materiais não era apenas uma compensação, mas um testemunho público da vindicação de Jó. Era uma aprovação divina visível, um selo de integridade que todos podiam ver. A comunidade que antes o havia abandonado agora retornava. Seus irmãos, irmãs e amigos vieram até sua casa para partilhar um banquete com ele e consolar-lhe pelo mal que o Senhor havia permitido em sua vida. Cada um lhe trouxe uma peça de dinheiro e um anel de ouro, símbolos de restauração social e reconhecimento. Contudo, a restauração de Jó não apagou a memória de seu sofrimento. As cicatrizes permaneceram como testemunhas silenciosas da jornada que ele havia percorrido.
Mas agora essas marcas contavam uma história diferente. Não mais de tragédia, mas de triunfo. Não mais de derrota, mas de vitória através da fé. Jó viveu mais 140 anos após sua restauração. Tempo suficiente para ver seus filhos, e até os filhos de seus filhos, até a 4ª geração. A longevidade era vista como uma bênção divina, e Jó foi abençoado com ela de forma abundante. Ele viu sua descendência prosperar e crescer, tornando-se um testemunho vivo da fidelidade de Deus. A restauração de Jó se tornou um farol de esperança para as gerações futuras, não apenas por sua recuperação material, mas por mostrar como Deus pode transformar as maiores tragédias em um testemunho de sua graça. O final feliz de Jó não diminui a importância de seu sofrimento. Ao contrário, dá a ele um propósito mais profundo. Quando morreu, Jó partiu, velho e cheio de dias. Uma expressão hebraica que significa mais do que apenas longevidade, sugerindo uma vida plena, realizada e cumprida em seu propósito. Sua história, preservada através dos séculos, continua a oferecer esperança e perspectiva a todos que enfrentam provações semelhantes. A restauração de Jó permanece como um testemunho eterno de que, por mais intenso que seja o sofrimento, ele não é o ponto final na história daqueles que confiam em Deus. Este relato é um poderoso lembrete de que Deus não apenas restaura, mas muitas vezes concede bênçãos que superam nossas maiores perdas. A história de Jó transcende seu tempo e contexto histórico, oferecendo lições eternas que continuam a ressoar através dos séculos. Como um espelho multifacetado, cada aspecto de sua jornada reflete verdades profundas sobre o sofrimento, a fé e o próprio Deus. A primeira lição, e talvez a mais impactante, é que o sofrimento nem sempre é consequência direta do pecado. A teologia simplista de seus amigos, que acreditavam que todo sofrimento era uma punição direta por transgressões, foi claramente refutada. Essa verdade liberta os que sofrem do peso adicional da culpa injusta e nos lembra que o universo moral é muito mais complexo do que nossas fórmulas simplistas podem explicar. Outra lição importante vem do silêncio de Deus durante grande parte da provação de Jó. Esse silêncio não indicava ausência ou indiferença, mas fazia parte do processo de purificação da fé, como o ouro refinado no crisol. A fé de Jó foi purificada no calor da adversidade, tornando-se mais preciosa por ter sido testada. A resposta final de Deus a Jó ensina uma lição crucial sobre a natureza do conhecimento divino e humano. Em vez de explicar o sofrimento, Deus revelou sua majestade. Isso sugere que algumas perguntas são menos importantes do que o próprio Deus a quem as fazemos. Às vezes, a presença de Deus é mais valiosa do que as respostas que procuramos. O papel dos consoladores na história de Jó também oferece lições atemporais sobre como confortar ou não aqueles que sofrem. O silêncio inicial de seus amigos foi mais sábio do que os discursos teológicos que seguiram. Essa lição nos ensina que a presença compassiva muitas vezes vale mais do que explicações elaboradas. A transformação de Jó ilustra como o sofrimento pode ser um catalisador para o crescimento espiritual profundo. Sua declaração, "Antes eu te conhecia de ouvir, agora meus olhos te veem", revela como a adversidade pode nos levar a um conhecimento mais íntimo e experiencial de Deus. A restauração final de Jó não apenas compensou suas perdas, mas multiplicou suas bênçãos. Esta conclusão não promete prosperidade material para todos os que sofrem, mas sugere que Deus pode trazer bem até das circunstâncias mais devastadoras, embora nem sempre de uma maneira que esperamos. O livro de Jó também oferece uma perspectiva única sobre o conflito espiritual. Os diálogos celestiais no início da história revelam que nossas lutas terrenas podem ter dimensões espirituais que vão além de nossa compreensão imediata. Uma lição especialmente relevante para nossos tempos é como Jó manteve sua integridade, mesmo quando isso não parecia trazer benefícios imediatos. Em uma era de pragmatismo,
Sua história nos lembra que existem valores que transcendem o utilitário. A história de Jó também ilumina o valor do lamento honesto diante de Deus. Suas queixas não foram censuradas como falta de fé, mas registradas como parte de um diálogo autêntico com o divino. Isso nos ensina que Deus é grande o suficiente para lidar com nossas dúvidas e questionamentos. Por fim, talvez a lição mais profunda seja sobre a soberania e bondade de Deus. Essas características não são contraditórias, mas complementares. O Deus que permitiu o sofrimento de Jó é o mesmo que o restaurou, demonstrando que sua sabedoria opera em níveis que vão além da nossa compreensão imediata. Esta narrativa antiga continua a oferecer consolo e perspectiva para cada nova geração que enfrenta seus próprios desafios. Ela nos lembra que, mesmo nos momentos mais escuros, há um propósito maior em operação, mesmo que não possamos discernir imediatamente. A história de Jó permanece como um testemunho eterno de que a fé pode sobreviver às mais severas provações, que o sofrimento pode ter propósito, mesmo quando não compreendemos, e que Deus é fiel, mesmo quando parece distante. Essas lições continuam a iluminar o caminho para todos que enfrentam seus próprios vales de sombras.